O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos ajuda a olharmos para dentro de nós mesmos, para nossas ações, nossas atitudes. Hoje, durante o dia todo, nós tivemos um encontro com os crismandos na nossa chácara, nós aqui do nosso santuário e a paróquia Nossa Senhora do Carmo, com os crismandos deles também. Então, vários jovens fizemos esse encontro o dia todo, eu passei a tarde lá com eles. Depois, no final, pensando sobre as leituras de hoje, eu falei sobre um aspecto que eu acho que nos ajuda a entender este Evangelho. Certamente vocês já assistiram aquele filme A Branca de Neve e os 7 Anões. Acredito que sim, né? Ou pelo menos tenha lido o livro, ou tenha escutado esta história de alguma forma. Mas ali existe um personagem que é uma bruxa. Esta bruxa, ela olha para o espelho e pergunta se existe alguém mais bonito do que ela. Esta busca da perfeição, né? O espelho vai contradizê-la: ora, existe alguém mais bonito que você, mais bonita que você. Olha, é exatamente isto que me parece este Evangelho nos ajuda, porque se olhamos para nós mesmos, também vamos encontrar esse espelho no nosso quarto, na nossa casa. Nós também perguntamos para o nosso espelho sobre nós, porque queremos ser perfeitos, nós não queremos as imperfeições, nós lutamos contra isto, e justamente essas imperfeições nos incomodam. Imperfeições de todos os tipos, imperfeições físicas ou até mesmo imperfeições espirituais, porque às vezes a gente tem uma atitude que a gente não queria ter, ou então quando acontece alguma coisa, nós reagimos de uma forma que nem mesmo nós saberíamos explicar por que reagimos daquela forma. Então, esta imperfeição, esta reação que a gente não queria ter, que é uma imperfeição espiritual nossa, nos incomoda. E às vezes até nos irritam estas imperfeições. Mas nós também, como aquela mulher, ela olha e vê uma outra pessoa mais perfeita que ela. E este machuca por dentro, porque a outra pessoa é perfeita, enquanto que nós lutamos com nossas imperfeições. Então, muitas vezes, né, e aí são 2 aspectos. Esse primeiro aspecto
de olhar para o espelho e o espelho dizer que existe alguém mais perfeito que você? E depois, por outro lado, é olhar também para esse espelho e ver a nossa imperfeição, o reflexo desta imperfeição. Isto machuca de novo. Então, são duas situações que nós também passamos em nossa vida, essas situações de imperfeições. Então, meus queridos, no Evangelho de hoje, este fariseu, ele não suporta a sua imperfeição. Ele nem quer saber disso. Ele tem medo de errar. A sua oração é daquela pessoa que tem medo de errar. E no fundo, ele sabe que vai errar, porque a pessoa humana erra. E nós temos que aprender a lidar com essas imperfeições, aprender a lidar com estes erros. Assim, ele sabe que vai errar. E gasta muita energia justamente para não ver o seu limite. Estas suas comparações com as outras pessoas, vê apenas defeitos das outras pessoas. São pessoas desonestas, são ladrões. Então, a sua comparação são com pessoas nas quais ele se sente superior. Ou seja, ele transfere a sua imperfeição para os outros. São os outros que são imperfeitos. Então, como nós, este fariseu também se ilude, porque ele transfere a sua imperfeição para as outras pessoas. E isto distancia das outras pessoas, porque ele não quer se aproximar da outra pessoa humana, cheia de limites. Então, este fariseu vive nesta ilusão. Ele apenas olha para aquilo que ele queria ser, nesta perfeição. É um exagero, sem dúvida nenhuma, né? E isso também no Evangelho é fácil da gente entender, esse exagero que ele faz com a sua própria vida. Na sua oração, no seu diálogo com Deus, este fariseu exagera o seu comportamento. Nesta busca de perfeição, ele exagera aquilo que é pedido para realizar, o seu próprio limite, né? O fariseu diz que ele jejua 2 vezes por semana, o texto bíblico diz isso, né? Só que se nós olharmos para o texto da Sagrada Escritura, no livro de Levítico, vai dizer para jejuar 1 vez por ano. Então, é um exagero o que ele está fazendo. 1 vez por ano, ele faz 2 vezes por semana. É um exagero. E por isto, esse exagerar significa, né, que ele está apenas se escondendo de si mesmo. Depois, também olhamos a questão do dízimo. Ele diz que paga o dízimo com o seu exagero, paga o dízimo sobre tudo que ele possui. Se olharmos a Sagrada Escritura, vai dizer sobre o dízimo para pagar sobre aquilo que você ganhou naquele ano. Então, há uma grande diferença aí. Então, de novo, exagero nas suas ações, né? E, por isto, ele olha apenas aquelas imperfeições das outras pessoas, né? E ele faz com que este olhar recaia sobre os outros. Os outros não fazem isto. Os outros não jejuam. Os outros é que não pagam o dízimo. Mas está escondendo de si mesmo. Está escondendo um vazio que está dentro de si. Porque mesmo exagerando tudo isso, não está feliz, não está completo, não está realizado. Então, ele está escondendo de si mesmo. E ao se esconder, ele não encontra aquilo que quer, que é a felicidade. Por isto, este exagero o afasta ainda mais da sua realização. Então, aqueles que estão obcecados com sua própria imagem, vão colocar no centro da sua vida o seu ego. Olham apenas para si mesmo. E isto é esta oração deste fariseu. Ele olha apenas para si. Seu ego é muito pesado, tanto que ele se coloca até no lugar de Deus.
porque julga o outro, enquanto que somente Deus pode julgar. Então ele já condena as outras pessoas, mas só Deus pode fazer isto. O que nós fazemos como pessoas humanas é buscar a santidade, é lutar, é insistir para viver esta santidade no nosso dia a dia, com as nossas ações. Então, quando você busca apenas a si mesmo, né, você coloca o seu ego como centro e não Deus como centro. Agora, se olhamos para o cobrador de impostos, nós sabemos, cobrador de impostos na época de Nosso Senhor, uma pessoa discriminada, né, porque cobrava imposto dos seus próprios irmãos, dos hebreus, e dava o dinheiro para os romanos que estavam dominando a Terra Santa naquela época. Então, realmente não eram pessoas bem vistas, porque alguns deles até, ao receber esse pagamento, pegava um pouco e dava para os romanos, ou seja, acabava roubando dos seus próprios irmãos, dos seus colegas hebreus. Então, por isso, realmente não eram pessoas muito bem vistas. E Nosso Senhor diz que este homem, este cobrador de impostos, esse pecador, né, que todo mundo sabe que ele é um pecador, ele vê o seu limite, ele vê as suas imperfeições, ele se reconhece como um pecador, ele olha para Deus, Deus é grande, Deus é maravilhoso, ele nem tem coragem de se aproximar de Deus, ele é pequenininho, é um pecador, e por isto ele se coloca realmente nesta oração de humildade, nesta oração de reconhecer-se como aquele pecador. E dirige a Deus, né? Tem piedade de mim, Deus. Esta é a sua oração. Sua oração é tem de piedade. Não é pedindo alguma coisa para si, não é pedindo riqueza, é piedade de Deus. É que Deus tenha misericórdia, porque Ele sabe que Ele é um pecador. Ele sabe que o que está fazendo não está certo, mas Ele acredita na bondade de Deus, acredita na misericórdia de Deus. Por isso ele diz, tem piedade de mim, Senhor. Olha para esse grande Deus. Sclibex diz, o grande tu, né? Que quando fazemos a nossa oração, nós nos aproximamos de Deus, e Deus é o grande tu. As outras pessoas também são tu, no sentido de que fazemos encontro com as outras pessoas, que deve ser da mesma forma como nós encontramos com Deus. Mas este é o grande sentido. O grande sentido desta oração, encontro com este tu. Claro que esse cobrador de impostos, ele não sabe se esconder, né? Ele sabe que a sua imperfeição é óbvia, ele faz isto, né? Ele mexe com dinheiro, é complicado, não é fácil, mas ele sabe disto. Então, ele sabe que ele é impuro, ele sabe que ele é limitado, né? Ele sabe das suas limitações, e por isso ele se coloca como humilde, como aquele que é imperfeito. E este homem, ao fazer isto, ele se aproxima de Deus. O fariseu, por outro lado, ele defende uma imagem, esta imagem de perfeição. Isso machuca, porque esta perfeição só encontra em Deus. Ele não admite os seus próprios erros e não admite os erros das outras pessoas. Por isso ele não se aproxima das outras pessoas. Eu não sou como este aí não, né? Eu não sou como este aí não. Então não se aproxima da pessoa, não tem abertura do coração para se aproximar do outro, não tem paciência com a outra pessoa, porque às vezes também nós olhamos para outra pessoa e a outra pessoa nos irrita, porque nós olhamos para o nosso próprio espelho. Então, se a outra pessoa está nos irritando, talvez seja nós que estejamos irritados conosco mesmos. Então é preciso antes olhar para dentro de si. Meus queridos, o Evangelho de hoje nos ajuda nisto, esses dois aspectos da nossa vida, né? Primeiro, esta busca dessa perfeição. Depois, olharmos para esse espelho e perceber estas imperfeições. E ao perceber isto, mudar, né? Buscar esse encontro com Deus ainda mais forte. Então, nos reconhecermos realmente perto de Deus. Depois, no final do texto do Evangelho, vai dizer que aquele cobrador de impostos voltou para casa justificado, ou seja, encontrou a salvação, tá? Foi para o céu nesse sentido, né? Vai ganhar o céu. E enquanto que o fariseu, não. O fariseu, ele não encontrou essa sua reconciliação, porque não olhou para dentro de si mesmo.
ele está isolado no seu ego. E o fariseu, ele não encontra a outra pessoa para conversar, porque é tão perfeito que ele não pode conversar com um ladrão, com um cobrador de impostos, com a outra pessoa que é imperfeita, né? E por isso ele não tem esta paciência de estar junto. E por isso ele não encontra alguém para compartilhar o seu medo, para compartilhar suas imperfeições. Meus queridos, nós buscamos, né, justamente esta vida de santidade, mas com as nossas imperfeições nos aproximamos do Senhor para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos anime, para que Ele seja luz para nós. Então hoje, gostaria de podermos pensar sobre isto. Quais são esses aspectos que você acha mais difícil de aceitar em você mesmo? O que você olha para você mesmo e está difícil de aceitar em você mesmo? É seu espelho, é aquilo que está refletindo, né? O que poderá então você aceitar em si mesmo? É isso que esta oração desses dois homens no templo em Jerusalém nos ajuda. Então que a nossa oração aqui nesse templo, deste santuário do nosso querido Frei Antônio, possa nos ajudar nisto, né? Possa nos ajudar a nossa oração que nos aproxima do grande Deus, do grande Tu. E assim então nós possamos aceitar a nós mesmos com nossas imperfeições e fazer esta caminhada com o Senhor. Paz e bem.